Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo do vídeo, tá? Vamos falar da reforma administrativa proposta pelo governo Jair Bolsonaro através do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, tá? A reforma administrativa, primeiro, ela não afeta os altos escalões do Estado, né? Ela não afeta juízes, não afeta promotores, procuradores, desembargadores, policiais federais, auditores da Receita, né? Todo mundo que ganha bem não é afetado, né? Que são 10% dos funcionários do Estado, né? Ela afeta 90% dos outros funcionários do Estado que ganham, em média, né, entre 2,5 a 5 mil reais por mês, né? São salários baixos, né? Que serão afetados, tá? Então, o que a reforma vai fazer, né? Ela propõe o fim da estabilidade. O fim da estabilidade significa o quê, né? O funcionário deixa de ser funcionário de Estado e passa a ser funcionário de governo, né? Ele não tem mais a estabilidade para protegê-lo politicamente, né, dos mandatários que chegam ao poder constantemente a cada 4 anos, tá? Então deixa de ser função de Estado e passa a ser função de governo, deixa de ser função pública e passa a ser função política, tá? Vai haver perseguições, né? Porque o funcionário não tem estabilidade para se proteger, ele não vai poder se manifestar democraticamente, politicamente. Por quê? Porque ele pode sofrer punições e até demissões, tá? Se cria o trem da alegria. O que é o trem da alegria, né? Um prefeito ou um governador poderá demitir todos os funcionários contratados em um governo, demitir e contratar funcionários apaniguados dele, né? Que tem, né, concordância com a política dele. Então demite de um governo, coloca em outro e assim nunca vai se modernizar ou vai se profissionalizar o serviço público. Por quê? Porque vai estar sempre trocando, né? Então o servidor vai estar totalmente reprimido, né, pelas questões políticas, né, e pode ser trocado, né, inclusive com o trem da alegria, com indicações de deputados estaduais, de vereadores, né, de deputados federais para preencher as vagas. Ela passa a não ser mais concursada e passa a ser por indicação política, né? Então, acaba o direito, né, do melhor estar dentro do serviço público e passa a ser o direito do cara que puxa mais saco do político para ter um cargo, né? E aí o cara não vai defender o público em geral, ele vai defender as manifestações do político do qual colocou ele no cargo, né? Fim da liberdade de crítica, eu já falei, né? Então, o servidor não vai poder mais tecer críticas ao serviço público e muito menos denunciar as mazelas que existem dentro do serviço público. Por quê? Porque ele poderá ser demitido, ele não tem mais estabilidade, então ele se cala. Ele não pode mais manifestar o que está certo, o que está errado dentro do serviço público, e aí o serviço público ele passa a não ter obrigatoriedade em agradar o público, e sim em agradar o seu chefe, para não perder o emprego. Um enfraquecimento sindical. Vai haver um enfraquecimento sindical por quê? Porque o servidor público, né, que está agora presente, né, que tem estabilidade, a lei não muda, não retroage para prejudicar, né? Mas com o passar do tempo, com a entrada de funcionários contratados, né, o poder sindical ou o poder de negociação da classe trabalhadora do serviço público vai ficar prejudicada. Por quê? Né? A greve é um instrumento de pressão para se obter melhores condições de trabalho ou melhores condições de salário, né? Mas esse servidor contratado, né, por prazo determinado ou indeterminado, mais pela CLT, ele não vai fazer a greve sob pena de ser demitido, porque ele não tem estabilidade para se proteger
para reivindicar seus direitos. Então, ele deixa de ser um funcionário público e passa a ser um funcionário do político. Então, o funcionário público deixa de ser função de Estado e passa a ser função de governo, né? O que se mantém só são as carreiras mais altas que ganham os grandes salários. E essa proposta também, ela vem dizendo que os próximos funcionários públicos virão com menores salários, o que vai causar, né, mais recessão ao país, porque nós temos 12 milhões de funcionários públicos, né? 12% da atividade laboral do trabalho brasileiro é composto por funcionário público. Na Inglaterra é 20%, nos Estados Unidos é 17%, né? Nos países nórdicos chega a ser 30% a composição de funcionários públicos, né, dentro do país, né? O Brasil tem uma das menores quantidades de servidores públicos do mundo, né? E eles querem reduzir ainda mais e transformar menos atrativa a função do servidor público, né? E impondo o servidor público à ordem do governante, não à ordem do povo, que paga o tributo, né? E o funcionário público ele tem estabilidade, mas quando ele enfrenta um processo que ele errou gravemente, ele pode ser desligado da atividade pública, né? Mas, né, depois do fim da estabilidade, ele passa a ser vulnerável e aí ele perde o poder de manifestação, de denúncia e de qualquer contribuição para a melhoria da atividade pública dentro do serviço público, tá? A autonomia, os professores, por exemplo, né? Dá um exemplo de professores. Eles pedem a liberdade de cátedra, né? A liberdade de ensinar para aprender com qualquer forma de ensinamento que o professor tenha pedagógica. Ele perde isso por quê? Porque ele vai sofrer pressão do político para que se ensine menos, para que a classe trabalhadora aprenda menos, para ser submetida submetida com muito mais força, com muito mais violência, às ordens determinantes da classe dominante. Tá? Então o professor ele perde a liberdade de cátedra, porque se ele falar a verdade dentro da sala de aula, que não é conveniente com quem domina, ele pode ser demitido. Então o professor perde liberdade de cátedra, não é? Que é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, né? O processo de construção de crítica e reflexão dentro da escola para o aluno. O professor perde porque ele vai ser submetido a um processo de demissão se ele falar aquilo que o político não quer que ele fale, né? A estabilidade serve para o professor falar aquilo que ele bem entender para melhor ensinar o aluno e até o processo de aprendizagem do mundo à sua volta que está acontecendo nos dias de hoje. O professor tem a liberdade de falar. Ele vai perder essa liberdade de falar sob pena de ser demitido, tá? E por fim, né, a autonomia popular ela fica extinta. Ela fica extinta por quê? Porque quem paga, né, o servidor público é o povo, né? Mas quem vai governar, quem vai ter a autonomia sobre o servidor público é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vai ter a força de demitir, mesmo que seja, né, um funcionário público, né, pago pelo contribuinte. Né? O contribuinte perde a capacidade de ter o controle sobre o serviço público e passa para o executivo ter o controle do serviço público, embora não seja uma iniciativa privada, mas passa a iniciativa privada. E também vale lembrar, né, que toda vez que tiver funcionários terceirizados, o salário é menor. Por quê? Porque a empresa terceirizada fica com uma parte do ganho, né, pago pelo Estado, né, e o servidor ganha menos. Ganha menos, trabalha mais e não tem proteção nenhuma. Enquanto isso, a iniciativa privada abocanha uma parte do seu salário, né, que vai, no fim das contas, ser a mesma coisa que o servidor público ganha, só que com o fato de que ele vai ser vulnerável e o servidor público que fica vai ser muito mais seguro na sua função pública.
né? Então abre espaço para a iniciativa privada abocanhar mais lucros oriundos dos impostos do povo brasileiro, tá? Então a reforma é totalmente danosa, né, à carreira de servidor público, ela prejudica em muito os servidores públicos e prejudica em muito também a população, porque o serviço